porque havia uma discussão entre os líderes da época sobre o que poderia fazer no sábado, porque o sábado era o dia santo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele sempre diz: eu sou o Senhor do sábado. Então Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele cura aquele homem e se defende na questão de que a vida humana, ela tem valor. E que seja qual for a necessidade, seja qual for o dia, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele opera o seu milagre. Mas o que me chamou a atenção quando eu estava lendo e pesquisando acerca desta palavra, eu aprendi que a mão direita é a mão do relacionamento, a mão do trabalho, a mão da restituição, a mão da comunhão. E não ter a mão direita, a pessoa que não tinha a mão, ou que tinha um problema nesta mão, era considerada como amaldiçoado. E todos ali se sentiam abençoados, se achavam abençoados. Os escribas, os fariseus, enfim, todos se achavam abençoados, menos aquele homem, que era o homem da mão seca. E olha que maravilha, no meio de tantas pessoas que se acham abençoadas, Jesus, ele chama para o meio aquele que se achava amaldiçoado, aquele que todos consideravam, talvez, um amaldiçoado. E Jesus, ele chama este homem para o meio, porque Jesus, ele tem a intenção de mudar a sorte daquele homem, de fazer sobre a vida dele uma obra de transformação, de fazer sobre a vida dele uma obra de restauração. Então Jesus convida aquele homem para vir para o meio. E quando eu começo a ler esta palavra, e o Espírito de Deus começa a ministrar no meu coração as intenções de Jesus, os planos de Jesus, a obra de Jesus. E o Senhor me faz lembrar que muitas são as pessoas que por alguma razão se sente como aquele homem da mão seca. Muitas pessoas, quando se deparam com a sua vida, com a sua situação, elas chegam a pensar nisso. Porque que todo mundo ao meu redor é abençoado. E só eu que não. Muitas são as pessoas que sentem que a sua vida é uma vida que não prospera. É como aquele homem da mão seca. No meio de todos, ela se sente a única pessoa que não prospera na vida, que não cresce. Ela olha para a vida de todos e diz assim: mas olha só, a vida de fulano está abençoada. Fulano casou, olha que bênção. Fulano construiu casa, mas eu continuo aqui pagando aluguel há 30 anos. Fulano comprou carro, comprou casa, construiu família. Fulano conseguiu trocar de emprego, mas eu continuo na mesmice de sempre. Parece que a minha vida não vai para frente. Parece que a minha vida continua sempre a mesma. Olha, eu vou falar uma verdade para você. São muitas pessoas que têm este pensamento. São muitas pessoas que chegam a pensar: será que eu fui amaldiçoado lá atrás? Será que alguém me amaldiçoou? Porque não é possível, porque todo mundo vai para frente, só eu que não. Por que todo mundo cresce, só eu que não cresço? A minha vida parece que não desempaca, parece que não anda. Aí eu me lembro do convite que Jesus fez para aquele homem.
Em meio a todos aqueles que se sentiam abençoados, ele chama aquele que era considerado um amaldiçoado, e ele diz: vem para frente. Vem para frente, estende as mãos. E quando Jesus, ele faz este convite a este homem, chamando ele para vir para frente, eu entendo que Jesus queria colocá-lo em uma posição em que todos pudessem ver. Que Jesus queria colocá-lo em uma posição que todos pudessem reconhecer quem ele era e quem ele passaria a ser dali para frente. E aí Jesus convida aquele homem para vir para frente e ele é convidado, a partir daquele momento, a começar a viver pela fé. O primeiro passo era obedecer à voz de quem estava lhe chamando. O primeiro passo era sair do meio em que ele estava e ir para o lugar até onde o Senhor estava lhe chamando. A Bíblia vai dizer que ele se coloca em pé. E quando ele se coloca em pé, Jesus pede uma outra coisa para ele: estende as mãos. E assim ele estendeu as mãos. E quando eu li esta palavra, Deus começa a ministrar no meu coração. Muitas são as pessoas que querem ter uma vida transformada. Muitas são as pessoas que se sentem mal, que estão vivendo em tempos difíceis e dizem até que são amaldiçoadas. Mas quando Jesus lhe faz o convite, quando Jesus lhe pede alguma coisa, a pessoa ela não muda a sua situação, ela continua no mesmo lugar de sempre. Pessoas que ouvem a palavra, pessoas que são ministradas, mas que não saem do lugar. Pessoas que Deus já tem chamado, pessoas que Deus já tem convidado, pessoas que Deus já motivou, Deus já falou com elas de todas as formas, mas elas continuam no mesmo lugar de sempre. E Deus tem te chamado para dar um passo de fé. Deus tem te chamado para acreditar. Deus ele tem te chamado para uma nova história. E se você permanece no mesmo lugar, não querendo fazer nada, não querendo mudar as suas atitudes, sem ter iniciativa, aí a vida não muda. Quando eu li esta palavra, eu me lembrei de um convite muito especial que me foi feito em um momento muito difícil da minha vida. Eu não tinha Melissa ainda, a gente só tinha o Murilo, e era muito novo, muito pequeno, 1 ano. Durante até completar 1 ano de vida, ele vivia mais internado do que em casa. E a situação era precária, era tudo muito difícil. Nós morávamos em uma casa de favor e a situação era complicada mesmo. Tinha que ir trabalhar de a pé e voltar de a pé. E eu ainda, infelizmente, eu tinha um vício do cigarro, mas não fazia nem para fumar. O diabo ele te humilha num ponto que eu chegava a pegar bitucas na rua para poder formar um cigarro para fumar, que não tinha dinheiro para comprar um cigarro picado. Eu precisava comprar o leite, precisava comprar comida. E eu me lembro que um dia eu estava num desânimo tão grande, com uma dor tão forte dentro de mim, porque você olhar para a sua mulher, você olhar para o teu filho, você olhar para a tua casa e saber que você é o responsável por tudo aquilo, e você não tem condições de manter, você não tem condições de sustentar, você se sente um Zé Ninguém, um zero à esquerda. E uma dor muito forte no meu coração. Foi um dia terrível para mim. E eu precisava de subir no mercado para gastar o único dinheiro que eu tinha para comprar um saquinho de leite. Naquele tempo era saquinho de leite. E eu fui muito desanimado, muito triste, cabeça baixa. E quando eu estava subindo na rua, vinha 2 amigos meus numa rua paralela. Mas eu não estava nem aí para eles, eu não estava para conversa naquele dia. E um daqueles meus amigos me gritou: Tecão, peraí, deixa eu falar com você. E eu olhei para eles e eu, sinceramente, irmãos, eu percebi algo diferente na vida daqueles moços, dos 2. A gente era amigo de balada, de festa, de baile, de boate, sabe? De bebida, de cigarro. E eles vieram na minha direção, mas quando eles estavam a uma distância, como daqui naquela mesa, ou um pouco mais, um deles estendeu a mão e gritou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Eu fui impactado com aquela palavra, pastor.
Eu fui impactado com aquela palavra, porque eu não esperava ouvir nada de Deus da boca daquele moço. Eu poderia esperar ele me chamar para tomar mais uma, mais outra, ou fazer qualquer outra coisa, menos ele me falar de Jesus. E já fazia algum tempo que eu não via. E os dois vieram ao meu encontro, e eu fiquei sem palavras, eu não tive palavras. E eles começaram a conversar comigo, a falar do amor de Deus para mim. Falar, olha, Deus te ama. E fazia anos, fazia tempo que a gente não se falava, não se via. Não sei quem contou da minha vida para eles, porque eles contaram toda a minha vida naquela esquina. E foi difícil conter as lágrimas. Foi difícil. Foi o primeiro encontro que eu tive com a palavra de Deus. Foi a primeira vez que alguém me aborda na rua para falar de Jesus. E eu me sentia um miserável. Eu me sentia um miserável. Eu me sentia do jeito que eu estou falando aqui para você. Todo mundo tem, só eu que não. Todo mundo consegue, só eu que não. Todo mundo faz, só eu que não consigo. Eu tinha vontade, mas não conseguia sair do lugar. E Jesus naquele dia me fez esse convite. Esses moços desceram para minha casa. E minha sogra que não era crente, meu sogro que não era crente, que morava vizinho meu. Minha esposa que não era crente. Aqueles moços dentro da minha casa. Eles começaram a num fervor tão grande. Eles começaram a orar numa fé tão grande. Irmãos, a presença de Deus desceu naquele lugar. Num lugar onde só habitava palavrão. Num lugar onde só habitava bebida. Xingos. Dos piores que você possa imaginar. A presença de Deus desceu naquele lugar. Meu sogro estava com um pé operado, um pino no pé. E na hora que o rapaz começou a orar no pé dele, ele falou, meu pé está mexendo sem eu mexer o meu pé. O que está acontecendo? Deus começou a trabalhar na vida do meu sogro. E eu guardei no meu coração aquele convite. Eu guardei no meu coração aquelas palavras. E eu disse, se eu totalmente crer no que eles estão me falando, o Deus que operou na vida deles é o Deus que pode operar também na minha vida. Só que eu precisava de fazer alguma coisa. Eu precisava de dar um passo de fé. Porque não basta você ouvir. Não basta você ouvir a palavra. E o problema é nosso que nós gostamos muito de ouvir, mas nós temos uma dificuldade muito grande para praticar aquilo que nós aprendemos. Muitas vezes nós estamos na igreja e recebemos uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, que aquilo enche o nosso coração de esperança, mas quando chega no outro dia, parece que a gente já esqueceu do que falaram para nós. Parece que nós já esquecemos do que pregaram para nós. Sabe por quê? Porque dentro da igreja, nessa atmosfera espiritual, é muito fácil você crer. É muito fácil você acreditar. Mas quando você passa daquela porta para fora, a realidade, ela bate de frente com você. Você volta a enfrentar os mesmos problemas que você estava enfrentando quando você entrou. Ou outros ainda piores. E é onde nós temos dificuldade para colocar a nossa fé em ação. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos praticar a nossa fé. Que nós precisamos exercer a nossa fé. Se nós queremos restauração, se nós queremos restituição, é preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça, porque a palavra de Deus ela é liberada para a nossa vida, mas nós precisamos aprender uma coisa, ir para frente. Nós precisamos fazer uma coisa, estender as mãos. Porque se Jesus fala para aquele homem fazer tal coisa, e ele não faz, a mão dele talvez continuaria mirrada para o resto da vida, até a morte dele. Mas ele creu na palavra que foi liberada sobre a vida dele. E quando Jesus faz a ele este convite, aleluia, aquele homem que sofria preconceito, porque não tinha mão do trabalho, porque não tinha mão da restauração, porque não tinha mão da reconstrução, porque não tinha mão da comunhão, Deus naquele exato momento, em nome do Senhor
Jesus restaurou a sorte daquele homem. Jesus trouxe ele à frente para que todos pudessem ver o grande milagre, a grande restauração que Deus faz na vida daqueles que buscam pela tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez hoje eu esteja falando para alguém que se sente assim, com a vida seca, sem prosperar. Talvez você é uma pessoa que quando se fala em fé, você diz, eu tenho fé. Mas quando se trata de exercer a sua fé, sabe o que eu entendo como exercer a nossa fé? Praticar o que está escrito, obedecer o que o Senhor fala. Mas esta é a grande dificuldade que nós temos. Porque quando nós nos deparamos com o mundo lá fora, aleluia, é um momento que nós temos que exercer a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos buscar a Deus. Muitas vezes nós não queremos se entregar realmente ao Senhor. Quantas são as pessoas que ficam dentro do seu lar, só reclamando e falando que as coisas não vão para frente, que as coisas não dão certo. Eu me lembrei da música de Raul Seixas, quando ele diz naquela canção, fica aí, cabocla escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Muita gente está assim, desse jeito, sentado no seu sofá, parado na tua casa, vivendo as piores dificuldades, mas com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não tem iniciativa, não reage. Você está entendendo? Não tem iniciativa, não reage. E colocar a nossa fé em ação é ter iniciativa, é reagir diante das dificuldades que estão aí sobre nós. A Bíblia vai nos dizer no livro de Lucas, capítulo de número 13, que Jesus curou uma mulher endemoniada. Mas lá no versículo 11, a Bíblia diz algo interessante, que ela foi até a sinagoga. Ela saiu do lugar aonde ela estava, mesmo endemoniada, encurvada. A Bíblia chama ela de mulher encurvada, porque havia um espírito maligno sobre a vida dela. Já fazia 18 anos que ela estava encurvada, sem poder andar direito, só andava encurvada. Mas num dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e ela foi para a sinagoga e ali o Senhor manifestou o poder dele sobre a vida dela. Ela estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. O milagre aconteceu sobre a vida dela. 18 anos de sofrimento, 18 anos encurvada, mas sobre o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. A saúde daquela mulher foi restaurada e o demônio que a acompanhava há 18 anos caiu por terra, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que você está esperando para viver uma restituição na tua vida, para viver uma virada, para viver uma mudança? Você já conhece a palavra já foi ministrada sobre a tua vida, sobre o teu coração. Então o que eu preciso fazer, pastor? Reage em nome de Jesus Cristo, coloque em prática aquilo que você está aprendendo na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Eu preciso ter fé. E fé é praticar. É colocar em ação aquilo que Deus ministra para a minha vida. Aquilo que Deus ministra para o meu coração. Áreas da tua vida pode mudar. Você pode até se considerar alguém que está com a vida presa, amarrada. A palavra de Deus para a tua vida hoje. Para de olhar para os outros. Pare de olhar para os outros. E obedeça a voz do Senhor. Deus quer te colocar no lugar certo. Deus, Ele quer te colocar no lugar certo. Assim como o Senhor restituiu, restaurou a mão deste homem. Você imagina depois disso? Eu fico imaginando depois. Todo mundo que olhava para ele considerava ele um amaldiçoado. Eu imagino depois. As pessoas olhando para ele e podendo ver o milagre que o Senhor fez na vida dele.
Deus, ele realiza milagres. Em nome de Jesus. Você não pode desistir dos teus projetos. Você não pode desistir dos teus sonhos. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é colocar a nossa fé em ação. Em nome de Jesus. É começar a viver aquilo que nós aprendemos. Aqui dentro está fácil crer. O ambiente, o clima, tudo favorece. Mas amanhã você vai se deparar com situações que você encontrou ontem de ontem, com situações difíceis. Alguém vai falar para você amanhã, não dá certo, não deu certo, não vai virar, você não vai conseguir. Alguém vai falar para você amanhã, olha, vamos cancelar, os nossos planos não deram certo. E aí você vai se lembrar do que foi ministrado nesta noite. Você vai desistir? Se você desistir, você vai estar perdendo talvez uma grande oportunidade na tua vida. Eu estou falando para pessoas que têm sonho, para pessoas que têm projeto, para pessoas que têm áreas da sua vida que precisam de ser restauradas. Eu vim falar para você que Jesus, ele se preocupa com você. Que Jesus, ele tem amor por você. E que Jesus, ele pode fazer uma obra de transformação muito grande na tua vida. Aleluia. Acredite e tenha fé. Eu achava que as coisas na minha vida seriam muito difíceis de mudar, e realmente foi. Mas eu acreditei. Eu comecei, mesmo com muita dificuldade, a viver aquilo que eu estava aprendendo. A tentar praticar aquilo que eu estava aprendendo. Foi muito difícil? Está sendo muito difícil. Não é que foi, continua sendo difícil. Nunca foi fácil. Mas nós temos que perseguir. Nós temos que perseguir. Porque muitas vezes a nossa vontade é de parar, é de desistir. É ou não é verdade? Às vezes a nossa vontade é de parar. Vou entregar meu ministério, parar com esse negócio de igreja. Eu vou abandonar essa patroa aí, porque não dá mais nada não. Eu vou largar desse homem, Deus que me livre. Não é assim que as pessoas pensam? Desiste da vida profissional com facilidade. Desiste de tudo. Não, irmãos. Deus não quer que você desista, não. Deus quer que você tenha fé. Em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus que eu trouxe para a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Creia que o Senhor, ele pode restaurar. Que o Senhor pode fazer uma mudança grande na tua vida. Talvez alguém olhou para você e até alguém que entende, talvez um médico ou alguém tenha falado para você assim, olha, é muito difícil mudar esta situação. Para não dizer que é impossível. Só te falaram que é muito difícil. Mas Deus te trouxe aqui para falar para você hoje que você não é um amaldiçoado, você não é um perdido, que as mãos do Senhor, elas podem se manifestar sobre a tua vida e mudar toda a tua história em nome de Jesus. O teu lar será uma bênção, a tua família será uma bênção, você está entendendo? A tua vida profissional vai decolar, aleluia, em nome de Jesus, você vai prosperar, e aquelas coisas que você sonhava lá atrás, e que por circunstâncias da vida você deixou de sonhar, volta a acreditar em trabalhar em favor disso, porque Deus, ele pode restaurar tudo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, posso fazer uma oração? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero orar pela... Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês, irmãos, para vir aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração no nome de Jesus. Vamos orar a Deus e vamos orar para que caia por terra toda a força negativa que tem tentado contra você. Todo o pensamento que está te amarrando, te prendendo. Aquela mulher ficou 18 anos endemoniada, encurvada. Mas o dia que ela entrou na sinagoga, Jesus estava lá. E Jesus mudou a sorte dela. Aleluia.
Jesus mudou a sorte dela. Foi 18 anos de sofrimento. Mas Jesus liberou a palavra sobre a vida dela e o milagre aconteceu. Eu não sei por quanto tempo você está esperando. Eu não sei por quanto tempo você está sofrendo. Porque tem coisa que você não conta para ninguém. É só você quem sabe. Só quem está dentro do mesmo teto que você que conhece o que você está passando. Amém. Glória a Deus. Amém. O pastor está me falando aqui. Nós vamos orar para os irmãos lá do Facebook, que estão em casa também, né? Em nome de Jesus, pedir a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir uma coisa para você aí que está assistindo pelo Face, para você que está aqui na frente. Jesus, ele fez um convite especial para você nesta noite. Jesus, ele fez um convite especial para você nesta noite. Está pesado. Está difícil, mas Jesus, ele te chama para perto dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Crente também se sente cansado. Crente também se sente oprimido, sobrecarregado. Não é verdade? Não é à toa que às vezes você chora sozinho, no banheiro da empresa, no seu quarto. Tem dia que o peito aperta, não é não? A dor sufoca a nossa alma. Meu Deus. Mas Deus, ele veio trazer alívio para a tua vida hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus veio trazer alívio para a tua vida hoje? Coloque a tua mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Deus, nós oramos em favor dos nossos irmãos. Pai querido, nós colocamos cada um na tua presença agora, papai. Em nome de Jesus, Senhor. E pedimos a ti, Deus poderoso, manifesta o teu poder, assim como o Senhor manifestou o teu poder sobre a vida, meu Pai, daquele homem que tinha a mão ressequida, que tinha a mão seca. Meu Deus, aquele homem era considerado um amaldiçoado, porque as mãos dele não eram aptas para o trabalho. Ó Senhor, quantas são as pessoas que olhavam para ele e diziam, esse homem é um amaldiçoado. Mas o Senhor mudou a sorte dele. E talvez há pessoas aqui nos ouvindo, Deus, que se sente um fracassado, um amaldiçoado, porque, meu Deus, a tua vida financeira não prospera, porque o teu casamento continua em ruína, porque a tua vida profissional não decola. Mas eu creio que o Senhor, nesta noite, veio manifestar o teu poder, ó meu Pai, sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de poder, e liberta, meu Pai, a vida desse homem. Liberta, meu Deus, a vida desta mulher. Trabalha, Senhor, trazendo restauração sobre a vida desta pessoa. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Restaura, soberano, a vida desta mulher. Restaura, meu Deus, a vida deste homem. Papai, eu quero orar para as pessoas que estão doentes, Deus, que estão enfermas. Ó Deus, manifesta o teu poder sobre a vida dessas pessoas. Deus, cura nesta noite esta mulher. Deus, cura nesta noite este homem. Transforma, meu Pai, esta saúde pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós pedimos ao Senhor e aos irmãos, ó Deus, que estão em casa. Deus, a tua bênção. Manifesta, papai, sobre eles o teu poder e que toda obra do diabo caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a libertação aconteça sobre a vida, meu Deus, do oprimido, do deprimido, do viciado. Oh Deus, liberta este povo hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus, liberta hoje este casamento, meu Pai, que está em pé de guerra, que está em contenda. Deus, são anos, meu Pai, de sofrimento, mas eu creio num Deus que pode fazer agora um milagre sobre a vida deste homem e desta mulher. Papai querido, estenda as tuas mãos e cobre este povo com a tua bênção.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, de quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor.